Você acha que é isso mesmo que você acabou de ler aí? Que a Bíblia tem várias interpretações? Eu quero dizer para você nessa hora que você está me assistindo, me ouvindo, que a Bíblia não tem várias interpretações. A Bíblia possui apenas uma interpretação. E essa interpretação é a interpretação que o próprio Deus deu para a Bíblia Sagrada para cada um de nós. Com essas palavras eu dou as boas-vindas a você mais uma vez. Que alegria, que felicidade estarmos aqui, que bom ter a sua companhia mais uma vez, seja qual for o momento em que você está ligadinho aqui conosco, ouvindo, assistindo o canal. Isso é verdade. A Bíblia só tem uma interpretação. Eu quero então dizer para você, por favor, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, assista o vídeo até o fim, dá o seu like aí para nós, repasse, compartilhe com as outras pessoas e peça para eles também se inscreverem e ativarem o sininho para eles continuarem recebendo a continuação de algum vídeo, que às vezes porventura tenha que continuar no próximo, e também então para eles receberem todas as notificações. O que é que acontece com as pessoas que têm dificuldade em ler a Bíblia, entender o que está lá? Eu converso com várias pessoas em vários lugares, eu costumo dar estudos bíblicos para as pessoas e eles, quando pedem estudos bíblicos, quase sempre dizem: eu quero estudar porque eu leio e não entendo, e eu quero aprender a entender a Bíblia que Deus nos deu. Agora, por que será que as pessoas interpretam de várias formas a Bíblia Sagrada? Sabe que um dos motivos talvez seja que as pessoas costumam ler a Bíblia textos isolados. Lê um texto aqui, lê outro texto ali. Ainda tem aqueles que às vezes só costumam abrir a Bíblia e onde cair ali o olho dela bater, ela vai ler e muitas vezes não vai entender. Então, quando isso acontecer, você tem que ler um pouco antes e também um pouco depois, para entender um pouco o contexto do assunto que está sendo tratado ali na Bíblia Sagrada. Ok? Muito bem. Essa deve ser a atitude de cada um de nós. Nós não podemos estudar a Bíblia como um todo, desde o livro de Gênesis, indo direto até o livro do Apocalipse. Porque ela não está colocada dessa forma para nós como num todo. Nós precisamos entender, e eu quero partilhar um detalhe com você. A Bíblia está dividida em 5 partes. Ela está dividida em história, é a primeira divisão dela. E os livros históricos da Bíblia, eles são desde o livro de Gênesis até o livro de Esther. Isso é história pura, não tem problema nenhum para entender. Também temos no Novo Testamento um livro chamado Atos dos Apóstolos, e este livro também é um livro histórico. Ele vai relatar a história dos apóstolos com a igreja apostólica logo depois da ascensão de Cristo ao céu. E história nós entendemos como nós lemos. Depois nós temos a segunda divisão da Bíblia, que são os livros poéticos. Quais são os livros poéticos, Fátima? É o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Cantares, o livro de Eclesiastes, e há também quem diga que o livro de Jó também é poesia pura. Depois nós temos os evangelhos, são os 4. Creio que você se lembra: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos, eles vão narrar desde o nascimento até a ressurreição de Jesus. Porém, nos 4 evangelhos, 15% desses livros nós não entendemos como nós lemos. Por quê? Porque são as parábolas. Por exemplo, Cristo diz lá nos evangelhos: vocês são as minhas ovelhas e eu sou o bom pastor. Eu te pergunto, você é ovelha? Algum de nós berra por aí? Não, claro que não. Foi apenas uma maneira metafórica que Deus achou, que Cristo achou, de nos ensinar lições do reino de Deus. Se assim como o pastor cuida das suas ovelhas, ele está dizendo que o nosso Pai celestial, o nosso bom pastor, cuida de nós com todo amor e carinho. É dessa forma que nós entendemos a Bíblia. E depois ainda nós temos as cartas. As cartas são de Paulo, cartas de Pedro, cartas de João. E ainda nos deparamos com o livro no Velho Testamento, o livro de Daniel, e no Novo Testamento, o livro do Apocalipse, que tratam de profecias. E olha só o que eu vou lhe dizer agora. Profecia não se entende como se lê.
Para entender as profecias, nós precisamos ter uma tabelinha de interpretação. Ou seja, as profecias, 95% não se entende como se lê. Precisamos saber interpretar. E daí precisamos de um guia dessa tabelinha, como eu falei para você. Vou dar só um exemplo. Lá no capítulo 17, a Bíblia interpreta para nós que águas são povos, multidões e línguas. Olha que detalhe, que curiosidade tão boa é essa que nós podemos entender estudando a própria Bíblia, certo? É isso então que Deus quer que nós conheçamos. Ela é um livro diferente. Ele é um livro espiritual, é um livro que veio de Deus para nós. E se nós queremos entender somente pela forma humana, nós não vamos entender. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você, nós nunca devemos tomar a Bíblia para ler ou estudá-la sem oração. Precisamos pedir a Deus que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas também nos inspire na compreensão da própria palavra. A maneira como os autores bíblicos foram colocando os assuntos é de forma simples, clara. É fácil da gente entender. Por exemplo, nós podemos pegar ali do livro de Gênesis, que é o livro dos começos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você ainda que a palavra Gênesis significa começo. Então, o autor do livro de Gênesis, que nós vamos conhecer no próximo vídeo quem é o autor, ele vai colocando para nós a história da criação. Depois ele fala ali da queda do ser humano, a entrada do pecado no mundo, vem algumas genealogias, descendentes desse, daquele, descendentes de Adão, descendente de um e de outro. Depois ele vai narrar com clareza a história da maior catástrofe global que já aconteceu no nosso planeta, ou seja, o dilúvio. Logo depois do dilúvio da história de Noé, nós vamos encontrar Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, que por inveja de José, seu irmão mais novo, eles o venderam para o Egito. E estando no Egito, José tornou-se governador do Egito. E aí a Bíblia dos livros históricos continua contando para nós, ou seja, narrando os acontecimentos que assim se deram. A Bíblia fala de todo tipo de assunto que você pode imaginar. Tudo que você quiser saber, a Bíblia vai ter uma valiosa instrução para você. Ela fala desde o processo que quando uma semente é jogada na terra, ela passa pelo processo de germinação, ela brota, ela cresce, ela se desenvolve e se torna uma grande árvore frondosa, produzindo frutos. Mas ela também conta para nós que a clara do ovo não tem gosto. Ela vai falar para nós também que o ar não tem peso. Ou seja, todo tipo de assunto. Mas eu ainda quero dizer para você que de todos os assuntos que a Bíblia fala, tem um assunto que se sobrepõe a todos os demais. É quando ela fala do supremo amor de Deus por cada um de nós em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Olha só, eu ainda quero lhe dizer que a Bíblia passou por 3 fases. Ela passou pela fase da revelação, pela fase da inspiração e pela fase da iluminação, que é a que nós temos agora. Mas você quer saber quem escreveu a Bíblia? Você quer saber quando ela foi escrita? Como que ela foi escrita? Em que língua que ela foi escrita? Então eu te aguardo no próximo vídeo que vamos entender todas essas informações sobre a própria Bíblia, o livro que temos nas nossas mãos, que Deus nos deixou. Então eu te aguardo até o próximo vídeo, desejando que Deus o abençoe, que Deus esteja com você e com a sua família, sempre, aonde quer que todos nós, aonde quer que vocês estiverem, sempre protegidos por Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.